A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso Pod Life, o seu podcast semanal. E eu tô aqui com meu amigo Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Como é que você tá, meu mano? Tudo bem? Prazer a todos. Tô super animado por esse projeto novo aí. Apresenta aí. Nick, a gente preparou durante um tempo, sonhou, colocou esse projeto diante de Deus e agora ele saiu do papel e se tornou realidade, né? Cara, finalmente, tava super animado por esse projeto. Essa semana aí não tô conseguindo nem dormir direito. Não, eu também fiquei pensando o que a gente vai falar, quais temas nós vamos abordar e eu confesso para você que eu tô muito feliz, as expectativas são muito grandes e eu louvo a Deus por ter colocado esse projeto no nosso coração, no coração do nosso pastor, e eu tenho certeza que você, a sua casa, os seus amigos, as pessoas às quais você compartilhar essa live serão abençoadas e serão edificadas pelo próprio Deus. O que o pessoal tem que fazer, Nick? Cara, antes da gente começar aqui, vai aí, dá uma curtida aí, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, vai no nosso Instagram também, segue lá, só vai ter conteúdo, ó, top. É isso aí. Anotou a dica? Então coloque em prática agora. Roda a vinheta. Nick, e o nosso convidado de hoje? Eu não quero dar spoiler não, mas o que eu vou permitir que você faça agora é que você tenha 37 segundos e meio para anunciar quem é o nosso entrevistado de hoje. Cara, quem tá ligado, tá ligado. Uma honra receber o senhor aqui. O senhor apoiou a gente bastante para iniciar esse projeto. E com vocês, o nosso querido pastor da The Life de Nova York, New Jersey, pastor Anderson Guzanski. Seja bem-vindo. Viva! Pastorzão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sei que o seu coração também se alegra muito, porque o Senhor colocou isso no seu coração. E graças a Ele, isso aqui tem acontecido. E eu queria ouvir do Senhor quais são as expectativas, como que está o coração, como que o Senhor enxerga tudo isso. Gente, paz do Senhor àqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar depois. É uma alegria, é uma honra, é uma satisfação participar com vocês deste projeto e, principalmente, eu preciso ser muito sincero para vocês, o meu coração está transbordando de alegria, não por poder participar, mas por ver o empenho, a dedicação, o brilho no olhar de vocês, o envolvimento de vocês, todo o esforço que vocês fizeram, a disponibilidade de vocês tentarem, dentro dos dons, dos talentos, da capacidade que Deus tem dado tanto a você, Henrique, quanto a você, Nicolas, produzir alguma coisa em prol do reino de Deus. Eu sou um entusiasta do reino de Deus, da obra do Senhor, e todas as vezes que eu vejo alguém se mobilizando, se levantando para produzir, para ser útil para o reino de Deus, o meu coração transborda de alegria. E ver jovens como vocês, né, vocês poderiam estar em casa, poderiam estar fazendo outra coisa, mas vocês dedicaram todo esse dia, já têm se dedicado ao longo de alguns dias, projetando esse projeto. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui e o desejo mais profundo do meu coração. E a minha oração é que Deus abençoe vocês, que Deus recompense Amém. o esforço, a dedicação e que Deus possa surpreender vocês. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uso dessa plataforma, desse projeto e da vida de vocês para impactar a vida de outras pessoas. Amém. Ótimo, e vai ser bacana porque geralmente as pessoas que conhecem já o nosso pastor só vê ele pregando. Hoje vai ser mais um bate-papo, saber mais a história Conversa dele. bem descontraída, Bem descontraída, né? então vai ser uma coisa bacana, cara. Pastor, o que o senhor achou da nossa casa? Né? A gente tem um logo aí. Quem prestou atenção no logo da The Life viu que a gente tem alguns elementos na nossa marca aqui e foi tudo pensado para esse momento, né? Por quê? Eu penso o seguinte, né, Nick? Se é pra gente fazer algo para Deus, a gente tem que fazer com o coração. Com o nosso tem que melhor, se dedicar cara. com o nosso Correto. melhor. E graças a Deus, o nosso ministério é um ministério que investe na tecnologia, investe principalmente em pessoas. Então, pastor, sou grato pela oportunidade. Eu que cheguei na casa tem poucos meses, não tem nem um ano,
Ah, o Nick eu não vou nem Já falar faz uns porque 7 anos que eu tô aqui já, cara. O Nick é filho da casa. o Nick é filho da casa, né? O Nick praticamente nós estamos nasceu. analisando o que a gente faz com você. Eu tô passando pelo o período de experiência, né? Como faz isso lá aí. no Brasil. Mas eu tô feliz porque o Nick é um cara super gente boa. É Isso o aí, meu nosso brother. colírio, né? Pensa, um cara bonito, ó Não. com os dentes brancos. Ixi. É inspiração, né, Nick? Ah, cara, que E isso. você tem uma ligação muito forte com o pastor também, porque hoje você está casado, primeiro graças a Deus, e porque o pastor liberou uma palavra, né? E depois, por causa do pastor, cara. Tipo, eu posso escrever um livro aqui agora pra falar a história. Não vou contar porque é uma história muito longa, mas eu casei faz 2 meses. Uau! O tempo tá Tá na lua voando. de mel ainda, né? Tamo indo aí. E, cara, o pastor foi uma chave muito especial assim, pra nós. É um cara que apostou as fichas dele em mim e deu tudo certo, graças a Deus. Deus tem honrado nós e pastor é um cara, velho. Hoje a gente não trouxe a pastora Tatiane porque a gente vai fazer um podcast só pra ela. Eu dando spoiler, ó. Quem vai estar Opa, aqui não também. solta ainda não. Não vou te dizer quando, é surpresa, mas a pastora Tatiane estará aqui também. Eu não tenho muito a falar da pastora Tatiane, né? Porque o pastor é muito assim com o Nick, a pastora já me defende, mas enfim, não vamos fazer uma competição aqui não, Não, né, não, Nick? vamos ficar tranquilo, Mas aqui, eu tô cara. esperando muito podcast com a pastora Tatiane, porque, ó, você sabe que a pastora Tatiane é dos memes, né? Então, vai ser um podcast bem divertido. E não somente os nossos líderes estarão aqui, mas nós teremos em alguns momentos outras pessoas, outros convidados presencialmente e convidados do Brasil, enfim, de qualquer parte do mundo, através do online, do digital. Às vezes ele não vai estar aqui sentado na nossa frente, mas vai aparecer aqui no nosso super telão. Então, você vai receber um conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que sua vida será muito bem edificada. Correto. Esse ano mesmo a gente vai trazer uma pessoa muito especial aí. Não vou poder falar aqui, mas fica ligado aí, cara. Fica só na expectativa, né? Para começar, pastor, conta um pouquinho para o pessoal a sua história, onde o senhor nasceu, quando o senhor veio para os Estados Unidos, há quanto tempo que o senhor é pastor. Conta um pouquinho para a gente aí. Well, vamos lá, né? Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade chamada Santa Bárbara, perto de Ouro Preto. Muito conhecido. E é uma cidade histórica, né? Ouro Preto é uma cidade que é referência para muitas pessoas, pela sua parte histórica, por tudo aquilo que a cidade representa para a história não apenas mineira, mas do Brasil de maneira em geral. E eu morei alguns anos lá apenas, não foram muitos anos, porque minha família foi marcada, né, por uma perda muito dura e muito precoce, que foi a perda do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha pouco mais de 5 anos de idade. Então, quando a minha mãe se viu sozinha, com 3 filhos menores de idade para criar, meu irmão mais velho, Jean, tinha talvez 8 anos de idade, o Fabiano, meu irmão mais novo, tinha 2 anos e meio. Então, a minha mãe tomou uma decisão de voltar para uma região onde ela tinha mais familiares, onde haviam mais pessoas da família dela que moravam lá, no leste de Minas, uma cidadezinha bem interior mesmo, chamada Quatituba, perto ali de Governador Valadares, de Resplendor. Então, eu morei alguns anos ali, e por ser uma cidade bastante pequena, não ter muitas oportunidades, meu irmão mais velho foi para Vitória, e depois de uns 2 anos que ele estava lá em Vitória, ele conseguiu um trabalho para mim, e eu fui. Então, eu tinha talvez 14 anos de idade quando eu fui para Vitória, comecei a trabalhar numa empresa que o meu irmão trabalhava, e ele conseguiu essa vaga para mim lá. E depois de alguns anos lá em Vitória, eu decidi vir para os Estados Unidos. Eu ia completar 18 anos quando eu vim para cá. Caraca, eu não vi. Muito novo. Quase da idade que vocês têm hoje, né? Amém. Então, Amém. com essa idade que vocês têm hoje, eu estava chegando aqui nos Estados Unidos sozinho, né? Minha família não veio. Na época, eu vim sozinho.
E Para trabalhar. vim com aquele objetivo, né, que as pessoas têm de melhorar de vida. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, e graças a Deus nós sempre tivemos o básico para viver, mas a vida muito limitada. Então a gente tinha aquele sonho, né? Eu tinha aquele sonho de mudar de vida, de melhorar de vida. E na verdade não era nem só também uma questão de sonho. A vida não fazia muito sentido para mim. Eu tinha muitas interrogações dentro de mim e eu sentia um vazio, uma falta mesmo de alguma coisa. E eu achava que essa falta que eu sentia Era de algo material. era de uma condição, né, financeira melhor. E depois eu acabei descobrindo que não. Mas a princípio o que me trouxe para a América foi isso. Mas o senhor, quando chegou aqui, o senhor tinha intenção de ficar um pouco aqui, juntar um dinheiro e voltar para o Brasil, ou não tinha nenhum plano assim, de Decidiu voltar? vir para viver, para ficar aqui. Na verdade, quando eu vim para cá, a gente às vezes pensa de uma forma e as coisas acontecem de outra e tem gente que muda a cabeça. E na verdade, a princípio, quando eu saio do Brasil, eu imaginei que eu ficaria alguns anos e depois eu voltaria. Porém, logo nos primeiros meses que eu cheguei aqui, é como se eu tivesse, é difícil de explicar isso, mas é como se eu tivesse dentro de mim uma certeza, uma confirmação de que eu não ficaria aqueles poucos anos que eu achei que eu fosse ficar. Uhum. Então é como se eu falava às vezes com as pessoas, daqui uns 4 anos, daqui uns 5 anos eu devo ir embora, mas aquilo era da boca para fora, eu já sabia, de alguma forma, de alguma maneira, que eu não regressaria tão cedo ao Brasil. Até porque, né, pastor, muitas pessoas às vezes elas saem do Brasil pensando justamente essa, vou ficar 3, 4, 5, às vezes 10 anos Já trabalhando, volta. juntando dinheiro para quando voltar para o Brasil, abrir um negócio, né, ter essa condição. Correto. E aí às vezes as pessoas elas tentam suprir uma falta, uma carência, um vazio, igual o senhor mesmo disse, adquirindo coisas, pensando que se eu mudar a minha condição financeira, por exemplo, eu vou conseguir preencher. E aí, às vezes, a gente se depara com, eu consegui meu carro, consegui minha casa, consegui dinheiro e tudo mais, mas aquele vazio, ele permanece. E aí é onde falta a questão espiritual. Eu até ia perguntar para o senhor não nasceu em um lar cristão, um lar evangélico? Não, a minha família, ela tem a sua base no catolicismo. Uhum. E minha mãe sempre fez questão, meu pai também, eu tenho alguns flashes, né, algumas lembranças não dele participando ativamente Isso era da muito igreja, novo, né? eu era muito novo, mas eu tenho algumas lembranças, né, ele sempre fez questão que a minha mãe nos levasse para a igreja, né, ele nunca se opôs, como alguns pais, às vezes a mãe quer participar da igreja, de qualquer uma que seja, mas aí o marido às vezes não quer e não deixa também a esposa e nem os filhos participarem. O meu pai não, ele não era aquela pessoa assídua, mas ele também não se opunha. Pelo contrário, eu tenho alguns flashes de lembranças dele perguntando, né, se teria a classe, né, que a gente participava da catequese aos sábados, ele perguntando, vai ter um negócio na igreja hoje para levar os meninos. E então eu cresci nesse ambiente, né, do catolicismo e tive um encontro real, mais profundo e verdadeiro com Deus aqui na América, alguns anos depois que eu cheguei. Mas o encontro que eu tive aqui foi, na verdade, a extensão de um chamado que eu havia recebido de Deus aos 11 anos de idade. Uau! Era uma criança. Sim. Criança. E eu me lembro do dia, eu me lembro do lugar em que eu estava, eu me lembro como Deus me chamou, porém aquele chamado ficou, de certa forma, guardado dentro de mim, porque, por ser muito novo,
eu entendi o que Deus estava me mostrando, aquilo que Deus estava me falando, mas eu não consegui caminhar, eu não consegui trilhar por aquele caminho, Uhum. porque eu imaginei que, sabendo o que não era para ser feito, era o suficiente. E, na verdade, isso foi um grande equívoco, e toda aquelas dúvidas, aquele vazio, aquelas interrogações que eu tinha dentro de mim não eram resultados da ausência de pai, não era resultado de uma falta de uma condição financeira Algo privilegiada. material, Não, talvez. eu descobri depois, à medida que eu realmente me encontrei com Deus e passei a me relacionar de uma forma íntima e intensa com o Senhor, eu descobri que, na verdade, aquele vazio que eu sentia dentro de mim não era falta de algo, ou não poderia ser preenchido por algo. Era, na verdade, a falta de alguém, que era a presença do Espírito de Deus e de um sentido para a vida. Porque a Uhum. vida, para mim, ela não fazia sentido. E assim como a vida não fazia sentido para mim, eu sei também que a vida não faz sentido para milhares de pessoas. Por quê? Eu me lembro de uma frase que eu li alguns anos atrás que me marcou muito, onde um pensador disse assim: viver é uma arte. Uhum. A maioria das pessoas apenas existem. Ó, Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir viver de verdade, de maneira plena, até descobrir e cumprir o propósito e o chamado para as nossas vidas. Porque existe uma razão pela qual Deus nos deu o fôlego da vida, nos trouxe a esse mundo, nos deu a oportunidade de viver. Soprou em nós o fôlego de vida. Existe uma razão. E esta razão, ela precisa ser descoberta. A gente precisa cumprir este propósito. E aí as coisas começam a se encaixar. Aí é como se a gente encontrasse, na verdade, na vida. É como se as coisas, então, fizessem sentido. E foi isso que aconteceu comigo. Depois que eu realmente tive um encontro com o Senhor e passei a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. ó. E como que o senhor conheceu o Senhor aqui na América? Tipo Jesus, assim. O que aconteceu comigo foi o seguinte: desde os 11 anos de idade, como eu disse para vocês, Deus falou comigo. É, é, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender como é que esse negócio de Deus falou. Porque Deus, ele é espírito. Uhum. Então, o idioma, a linguagem principal que Deus vai falar conosco é no nosso espírito. Deus vai ministrar ao nosso espírito, porque o ser humano, ele é um ser tricotômico. Nós somos compostos ou constituídos por corpo, alma e espírito. Então Deus, ele é espírito, e a linguagem principal de Deus é a linguagem do espírito. Então, durante muito tempo, Deus ministrava ao meu espírito, mas eu não conseguia entender e identificar que aquilo era Deus falando comigo. Até um dia que ele falou com a voz audível. Ele falou nesse ouvido aqui, e eu ouvido que, inclusive, até hoje, eu continuo ouvindo a voz dele quando ele quer falar comigo de maneira audível, porque não é sempre que acontece. Como eu disse, Deus é espírito, então a linguagem principal dele é a linguagem no espírito. Mas hoje ainda, tantos anos depois, quando Deus vai falar comigo na sua voz audível, é sempre nesse ouvido direito. É uma Uau. característica, uma marca que Deus acabou colocando na minha vida. Mas o que acontece é que, quando Deus fala comigo, então, e ele abre os meus olhos e me permite enxergar o que não era para fazer, o que ele não esperava que nós fizéssemos, eu carrego aquela experiência comigo, e eu passo a achar que eu teria condições de desenvolver um relacionamento com Deus sozinho. Uhum. E eu, então, eu sempre li a Bíblia,
eu sempre orei do meu jeito ou com aquilo, com os conceitos que eu achava que eram suficientes para desenvolver um relacionamento com Deus. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, já 7, 8 anos depois dessa experiência que eu havia tido com Deus aos 11 anos, porque, como eu disse, eu cheguei aqui, eu estava com 18 para 18 anos e pouco, eu carregava aquela referência daquela experiência. Então, eu sempre orava, eu sempre tinha uma Bíblia por perto, eu nunca gostei de estar com pessoas que duvidassem da fé ou que blasfemassem, eu nunca gostei de me envolver com pessoas que eram envolvidas com outros tipos de religiões, de seitas e desse tipo de coisa, mas aquilo não era o suficiente para eu me relacionar com Deus de verdade. Então, quando Deus nos chama e Deus tem uma obra para fazer, para realizar na nossa vida, Ele vai usando situações e circunstâncias para nos atrair para perto dEle. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram por Ele chamados. Então, Deus foi usando de situações e de circunstâncias. Como eu disse para vocês, eu carregava interrogações, eu carregava um vazio dentro de mim, que primeiro eu achei que era a ausência de pai, depois a ausência de uma condição financeira melhor, de um carro que não tinha, de acessos a certas coisas que a gente não teve. E quando eu comecei a ter acesso a todas essas coisas aqui nos Estados Unidos, eu percebi que dentro de mim nada mudou. Eu continuava com aquelas mesmas questões, a vida continuava sem fazer sentido para mim. E houve um tempo que havia um grito, um clamor, um desespero dentro da minha alma. Até que eu fiquei doente e eu comecei a fazer tratamento médico por uma enfermidade que eu acabei desenvolvendo na minha perna. E eu fiz tratamento durante muitos anos, foram quase 4 anos fazendo tratamento. Eu fiz cirurgia, eu tomei remédio, eu fiz tudo aquilo que a medicina aqui dos Estados Unidos proporciona. Né? E eu estou falando da medicina, uma das mais avançadas do mundo. Eu fiz tratamento em um dos melhores hospitais, um dos hospitais mais conceituados aqui dos Estados Unidos. E na época eu não morava aqui em Nova York. A princípio, os primeiros 12 anos da minha vida aqui nos Estados Unidos, eu sempre morei em Massachusetts, na região de Boston, e eu fazia tratamento no Exeter Hospital, que é uma referência. Mas um dia os médicos vieram aqui para Nova York porque tinha uma conferência de medicina. Então tinham médicos da Espanha, médicos da França, médicos de 10 países, eu não me lembro todos agora. E o meu médico que que cuidava de mim, que já estava tratando de mim há alguns anos, trouxe o meu caso para essa junta médica aqui em Nova York, naquele congresso que eles realizaram de medicina. E quando ele apresentou o meu caso para os colegas dele, a resposta que ele levou para mim da apresentação do meu caso para aqueles médicos foi: existem 2 histórias na medicina, antes e depois de você, porque ninguém nunca tinha visto o meu problema. Olha aí. E aí o médico chegou para mim e disse: olha, eu sinto muito, mas eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais ferramentas, eu não tenho mais elementos, eu não tenho mais nada que eu possa tentar diferente disso que nós estamos tentando até aqui. E que foram muitas coisas, muitos processos, tratamento árduo. Tratamentos, eu tomava medicamentos, eu tomava 30 comprimidos por dia. Misericórdia. 30 comprimidos por dia. Eu tomava comprimido de manhã, de tarde, à noite. Uau. Eu vivia sob o efeito de remédios. Eu tomava tem uma injeção
que é muito conhecida lá no Brasil, que é aquela injeção de Bezentacil. Só quem já tomou Bezentacil sabe o quanto aquilo é dolorido. Eu cheguei a tomar uma injeção daquela a cada 3 dias. Meu Deus. E nada que os médicos faziam produziam algum tipo de resultado, de melhora na minha situação. Então, quando esse médico chegou para mim e disse, olha, não há mais nada que possa fazer, não há mais nada que a medicina possa te oferecer. Tudo aquilo que estava à nossa disposição, nós fizemos. Eu fiz 3 cirurgias, né? Eu fiz esse tratamento, todas as segundas-feiras eu estava no consultório desse médico. Então, quando ele falou aquilo, eu saí do hospital e eu disse assim, eu já experimentei de tudo. A única alternativa, a única coisa que me resta é Deus. Eu preciso de um milagre. Uau. Então eu entendi que ou um milagre aconteceria na minha vida, ou eu não sei o que aconteceria comigo. O médico, eu tinha 24 anos de idade na época, e ele chegou a dizer, ele falou, olha, talvez a gente vai ter que amputar a sua perna no futuro, alguma coisa assim. E eu imagino, pastor, o tanto que foi difícil, porque a gente já sai do Brasil, né, pensando em ir para uma outra nação, aí você se depara com as dificuldades de idioma, a cultura, tudo muito diferente, pensando em vir trabalhar, para ter uma condição, dar condições melhores para a família. Aí o senhor chega aqui, se depara com uma enfermidade que deixa a medicina, né, um dos mais avançados do mundo, que é aqui nos Estados Unidos, sem saber o que fazer. E aí, consequentemente, o senhor já não consegue mais trabalhar da mesma maneira, porque o senhor tem ali uma enfermidade. Como que foi para o senhor isso, assimilar essa enfermidade, estando num país que não era o seu, tendo as dificuldades de idioma que todo imigrante acaba passando? Algum momento o senhor pensou em desistir? Olha, hoje, quando eu olho para trás, eu posso dizer uma coisa para vocês, eu não tenho essa resposta para te dar. Eu não sei como eu suportei. Eu entendo que já era o cuidado de Deus. Uhum. Porque o que eu mais ouvia das pessoas é, cara, você não vai aguentar. Vai embora. Na época eu trabalhava em um restaurante, eu começava a trabalhar 10 horas da manhã e terminava meia-noite, 1h da manhã. Trabalhava nesse schedule 6 dias por semana. Coisa de 12 horas por dia. Era muito tempo em pé. E com aquela perna naquela situação enfaixada. Então, eu ia para casa, eu tomava banho e eu trocava os curativos que eu precisava usar. E quando o corpo esfriava, eu começava a sentir dor. E eu andava a noite inteira. Eu morava num condomínio na época, então eu ficava andando dentro do prédio, né? Porque onde eu morava fazia muito frio, então não tinha como andar do lado de fora. Eu ficava patrulhando os corredores. Para o sangue esquentar. A noite inteira, para o sangue esquentar novamente. Que era então eu conseguia dormir 3, 4 horas e levantava no outro dia e ia trabalhar. 4 anos nessa situação? Quase 4 anos nessa situação. E aí, nessa época, como eu não dormia, eu não tinha ninguém para conversar, eu morava com 2 amigos na época, eu não tinha nem conhecido a minha esposa ainda, conheci ela um pouco tempo depois, ela quando a gente começou a se relacionar, ela pegou mais da metade desse tempo que eu passei doente. É isso que eu ia perguntar, então, a pastora Tatiana, o senhor não a conhecia no Brasil? Não, nós nos conhecemos aqui. Uau. Ela é de São Paulo, capital, ela chegou aqui uns 4 anos depois de mim. Então, eu conheci ela através de uma amiga em comum que nos apresentou. Então, quando eu a conheci, eu já estava uns 2 anos doente. E ela acompanhou esse dilema meu
e me deu muita força, mas era uma coisa que eu lutava sozinho. E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar que foi a mão de Deus que estava ali me preservando. Antes de realizar um milagre na minha vida, Deus estava me preservando, porque humanamente falando, contando assim, e me lembrando das noites que eu passei, das situações às quais eu fui exposto. Eu chegava para fazer o tratamento, às vezes eu precisava que o médico ele enrolava uma faixa assim e me dava para morder, porque na hora de fazer a limpeza na minha perna, aquilo era uma dor terrível. Aquilo era uma dor terrível, era um sofrimento terrível. E eu saía daquilo ali e ia para casa, ficava o resto do dia dentro de casa sentindo dor, e no outro dia eu estava no trabalho de novo e enfrentando as dificuldades. Então, naquele período que eu tinha que passar andando de madrugada para o sangue esquentar, para conseguir sentir um pouquinho menos de dor e ser vencido pelo cansaço e dormir, teve uma época que eu comecei a escrever orações, porque como eu sempre li a Bíblia, eu sempre gostei muito da figura, da pessoa do rei Davi e dos salmos que Davi escrevia. Então, eu comecei a escrever orações, e as minhas orações eram orações de súplica mesmo, pedindo a Deus que fizesse alguma coisa por mim. E teve um dia que eu estava andando numa dessas patrulhas que eu fazia dentro do condomínio. Eu conheci um brasileiro que morava nesse condomínio, e ele virou, e eu vi ele saindo da porta, e eu disse assim: ué, rapaz, onde você está indo uma hora dessa? E ele disse para mim assim: eu estou indo na igreja, uma igreja que abriu aqui do outro lado da rua, vamos? Eu disse para ele assim: hoje eu não consigo ir, porque eu estava com muita dor, mas eu disse para ele assim: no próximo culto, você pode ter certeza que eu vou. E foi justamente isso que aconteceu. No próximo culto eu fui, e o pastor pregou uma mensagem, e ele terminou de pregar, terminou o culto, eu fui lá na frente, pedi ele, perguntei ele se ele poderia orar por mim, e ele perguntou para mim se eu já tinha entregue a minha vida para Jesus, e eu disse para ele: eu vim aqui para isso. Uau. E nunca mais eu me afastei da presença do Senhor, e experimentou um milagre. Experimentei um milagre. Alguns meses depois que eu estava na igreja, de uma maneira sobrenatural, aquilo que a medicina não pôde fazer, o Deus da Bíblia fez. Eu sei que Deus cura, não apenas porque eu li nas Escrituras e eu acredito na Bíblia. Eu sei que o nosso Deus é um Deus de milagre porque eu experimentei. Quando a medicina disse que não tinha mais jeito, aonde a mão do homem disse que não poderia ir adiante, o Senhor estendeu a sua mão, e aquilo que a medicina não pôde fazer por mim, que as 3 cirurgias não puderam fazer por mim, os 30 comprimidos que eu tomava por dia não puderam fazer por mim, que as injeções de Bezentacil a cada 3 dias não puderam fazer por mim, o Deus da Bíblia fez, o Deus das Escrituras fez. Aleluia. Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e permanecendo o mesmo para sempre. Eu quero inclusive dizer para você que está nos ouvindo: ouse crer, porque Deus ainda opera milagre. Aleluia. Uau, é uma história realmente muito emocionante, né, Nick? Cara, muito forte. E pastor, o senhor recebeu esse primeiro contato, né, de ouvir Deus aos 11 anos de idade. E aí justamente é o tema do nosso podcast de hoje, é justamente falar sobre chamado, né? Um propósito, porque, assim. Sobre propósito. E a gente até recebeu algumas perguntas, né? E eu quero que o senhor as vezes responda. E
Aos 11 anos de idade, quando o Senhor falou com o senhor, ele já lhe revelou o seu chamado? Ali ele revelou que o senhor viria para a América, passaria pelo que o senhor passou, se tornaria pastor e seria a bênção que o senhor é hoje? Não, claro que não, óbvio que não. Porque às vezes as pessoas pensam que é muito simples, né? Ou em contrapartida, outras pessoas até hoje se perguntam: qual é o meu chamado? Correto. E vou além. Às vezes elas não perguntam, mas se questionam: o que é ter um chamado de Deus na minha vida? Ó, já tô até abrindo a pergunta antes da hora, mas eu queria que o senhor respondesse e na sequência nós vamos já trazer a primeira pergunta para que o senhor responda. Como que é? Bem, essa pergunta, eu não tenho dúvidas que essa é talvez a pergunta mais comum. A pergunta essa é a maior dúvida da maioria das pessoas. Na verdade, até mesmo os grandes pensadores da Grécia Antiga, né, os pais da filosofia, Sócrates, Platão, Tales de Mileto, as mentes, né, brilhantes, eles tinham aqueles questionamentos do tipo: de onde vim, para onde vou, ser ou não ser, eis a questão. Essa é uma pergunta que acompanha o ser humano desde sempre. E a resposta a essa pergunta não é uma resposta simples. Não é uma resposta que a gente vai conseguir dar às pessoas aqui com uma conversa, um bate-papo como esse. O que as pessoas precisam entender é que a revelação de Deus para a nossa vida, ela é permanente e progressiva. Ou seja, constantemente Deus está se revelando a nós. Constantemente Deus vai acrescentando à nossa vida informações, porque como seres humanos, nós não temos estrutura para receber toda a informação de Deus de uma vez só. E o problema é que aqui já começa um atrito. Porque como seres humanos nós somos o quê? Imediatistas. Nós queremos que tudo funcione como no drive-thru, por exemplo, do McDonald's, que você para o carro de um lado, faz o seu pedido, e quando você dá a volta, o pedido está pronto do outro lado, e você sai ali Seria carregando. bom se fosse assim, né? Pô, cara. Mas não funciona assim. Primeiro porque nós precisamos entender que nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de algo que é palpável e tangível à mente humana, a não ser que Ele mesmo decida se revelar a nós. O ser humano ele não tem condições por si mesmo de encontrar Deus, de descobrir Deus. Mas é Deus que se permite ser achado, é Deus que se permite ser encontrado. E existem, pelo menos, não é o tema da nossa conversa aqui central, mas para tentar ajudar as pessoas a entender, existem 4 maneiras de nós conhecermos a Deus. Peraí, pastor. Pega a caneta, o lápis, ou seu telefone, ou telefone, né? Porque provavelmente você está assistindo através de um telefone e anota. 4 maneiras, isso é importante. Sim, existem 4 maneiras que Deus vai se revelar a nós. A primeira forma, a primeira maneira de Deus se revelar a nós é através da criação. A maneira como o universo funciona, a organização do universo, as estações do ano, elas revelam para nós que existe um ser mais poderoso do que todas as coisas. Existe uma mente, existe uma força maior que determinou o limite do mar, por exemplo. Uau. Porque você já parou para pensar que todos os rios desaguam no mar? E por que o mar ele não ultrapassa o limite da praia? A não ser
em algumas condições muito específicas, né? Uhum. Que aí dependem de variações climáticas, mas dentro de uma normalidade, por que que o mar não ultrapassa o limite? Por quê? Porque uma mente brilhante, uma força maior estabeleceu para o mar o limite. E a Bíblia, inclusive, diz isso para nós no livro de Jó. Quando Jó estava questionando a Deus por que das suas provas, por que das suas lutas, Deus, ele passa 38 capítulos ouvindo Jó. Só que quando ele começa, ele decide a dar a Jó respostas, Deus deixa Jó estarrecido, porque Deus vira para Jó e diz: Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci o limite do mar? Jó, aonde você estava quando eu coloquei a terra sobre uma coluna invisível para que não haja variação do globo da terra? Então Deus começa a questionar Jó. Eu sou aquele, Jó, que chamo os raios pelo nome, e eles se apresentam diante de mim e dizem: eis-nos aqui, Senhor. E eu, Jó, dou a esses raios ordem para que eles caiam no mar e para que eles caiam no deserto, para que não haja mortandade na terra. E, Forte. inclusive, a ciência comprova isso. O Brasil é um dos lugares com maior incidência de quedas de raio do mundo. Verdade. Porém, os raios que caem lá no Brasil, eles caem, se não me engano, depois vocês pesquisam aí direitinho, mas parece que eles caem na região de Roraima, parece, mas eles caem num lugar deserto. Por quê? Para que não haja mortandade. Então, a primeira maneira de Deus se revelar a nós é através do cosmos, é através da criação. E a Bíblia diz que os céus e a terra anunciam a grandeza de Deus. Então, a primeira maneira de nós conhecermos a Deus é através da natureza, é através do cosmos. A segunda forma, a segunda maneira de nós conhecermos a Deus é através da arqueologia. As pesquisas arqueológicas, elas vivem fazendo descobertas que confirmam os textos bíblicos. Não existe até hoje nenhuma descoberta arqueológica que desmentiu, que conseguiu desmentir a Bíblia. Não existe nenhuma comprovação científica que conseguisse até hoje, desmentir a Bíblia. A Bíblia diz no livro do Gênesis, por exemplo, que Deus criou o homem, e da costela do homem Deus criou Eva. Aí vem um alto escalão da ciência, que estuda o genoma, que estuda a clonagem, e o que a ciência diz? Que é da costela que é possível remover a membrana, da onde a célula tronco, da onde vai ser feita a clonagem. Aí vem a ciência e diz que todos os seres humanos são descendentes da mesma mãe. O que a ciência está fazendo? Ainda que ela não faça isso de maneira aberta, ela está confirmando o que as Escrituras dizem. Já existe uma camada de cientistas que eles não assumem a existência de um Deus, mas eles reconhecem uma teoria que eles chamam a teoria do designer inteligente, que existe uma mente inteligente por trás da criação, que designou que as coisas funcionem da maneira que elas funcionam. Ganhar esse povo para Jesus, né, Nick?
E aí? No fundo, cientistas aí para poder... no fundo, eles sabem, eles só não querem dar o braço a torcer, Isso é porque tem verdade. um mercado envolvido por Exatamente. trás disso. Indústrias, tem muito dinheiro por trás disso. Mas então, a primeira forma de nós conhecermos Deus é através da criação do cosmos. Através das pesquisas arqueológicas e científicas comprovam a existência de Deus. A terceira forma de nós conhecermos a Deus é através dos milagres, que foi o que aconteceu vivenciou, comigo. né, na prática. Eu ouvi do médico, eu ouvi da ciência, eu vi o resultado dos exames, eu vi que as cirurgias que eu fiz não produziram resultado nenhum. Os remédios que eu tomei não fizeram nem bem nem mal. Você imagina você passar 4 anos da sua vida tomando 30 comprimidos por dia. Eu não tive nenhum problema de saúde por causa disso. Você já vê indícios de que um milagre estava acontecendo. Como eu disse para vocês, quando você me perguntou como você suportou, eu não sei como eu suportei. Hoje eu entendo que já era Deus trabalhando em meu favor, porque Deus ele nos conhece mesmo antes de nós o conhecermos. Então, o milagre ele serve para dizer para nós que existe um Deus e que nós precisamos buscá-lo. Lembra muito de Jó mesmo, que o senhor citou agora recentemente, né? O senhor passou por essa situação, mas o Senhor, ele te sustentava. Mesmo o senhor ter recebido, né, a voz do Senhor aos 11 anos, mas o senhor de fato vai para a igreja entregar sua vida a Cristo aqui na América depois de mais de 10 anos. Sim. Que o senhor recebeu. Então, desde lá atrás, até a sua ida para a igreja, o senhor chegou a comentar aqui nos bastidores com a gente que boa parte da sua família ela é evangélica, o senhor tem até apreço por uma tia. Sim, minha tia do Carmo. A sua tia do Carmo, sempre né? Foi uma referência para mim. Exatamente. Então, desde ali o senhor já vinha trabalhando em sua vida, eu acho que desde ali já tinha o seu chamado estabelecido, só que é interessante a forma com que o senhor pode falar com propriedade disso, né, pastor? Com que Deus trabalha na nossa vida, porque ele não pula etapas. Não é porque você tem um chamado pastoreio, no pastoreio, que Deus ele vai te privar de passar por algumas experiências. Eu acredito que, na verdade, Deus te deixa passar por algumas experiências para que você tenha autoridade de ministrar isso na vida de outras pessoas. Porque hoje o senhor tem uma autoridade muito maior pela sua vivência de milagres, de ministrar um milagre na vida de uma pessoa. Não que o senhor é o milagreiro, não. Claro que não. Porque às vezes as pessoas confundem isso, Sim. né? Ah, não, vou lá porque só o pastor Anderson pode orar para acontecer um milagre na minha vida. Porque existem pessoas que buscam o milagre, mas não querem de fato aquele que executa o milagre, que é Jesus. E a função do milagre é essa. Como eu estou dizendo, a função do milagre não é apenas atender, suprir a nossa necessidade, mas é nos revelar Deus. Então, uma das formas que nós temos de conhecer Deus é através de milagres. Essa é a terceira maneira que nós temos de conhecer Deus. As maneiras que Deus tem de se revelar a nós. E a quarta maneira de nós conhecermos Deus é através da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e é a nossa única fonte de doutrina. Nós não podemos fazer de milagres doutrina, nós não podemos fazer de experiências científicas doutrina, nós não podemos fazer de pesquisas arqueológicas doutrinas para a nossa vida, nós não podemos fazer das referências da criação doutrina para a nossa vida. A doutrina para a nossa vida, ela é extraída da palavra de Deus, é a única fonte de doutrina e a única regra da nossa fé, a constituição do reino de Deus é a Bíblia Sagrada. Então é impossível conhecer o Deus das Escrituras, é impossível conhecer o Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia de Deus. Então, a maneira que Deus tem de se revelar a nós é através das Escrituras, através dos milagres, através das referências
do cosmos, da criação, da ciência, da arqueologia, mas o fundamento da nossa fé está nas Santas Escrituras. Então, as pessoas, quando nós vamos falar de chamado, de vocação, de propósito, nós precisamos entender que nós estamos falando de algo muito profundo, de algo que foge à capacidade da mente humana de compreender, a não ser que o próprio Deus se revele. E uma vez que Deus vai se revelando, porque eu tenho certeza, Henrique, eu tenho certeza, Nick, que essas pessoas que estão nos assistindo, Deus já se revelou a elas de alguma dessas formas que eu mencionei aqui. É impossível, nós que moramos aqui no hemisfério norte, por exemplo, é impossível a gente sair de um verão quente como nós estávamos há 3, 4 semanas atrás, com as árvores todas verdinhas, com os passarinhos cantando, com o dia Gramadinho. tudo gramado verde, estava escurecendo 9 horas da noite. Agora como é que tá? Aí agora 4 horas da tarde já está escuro. Esse vento frio, Folha para todo lado. a folha, a natureza indicando para nós que, mais uma vez, o verão passou, o outono chegou e o inverno está vindo aí. Então, é impossível a gente olhar para isso e imaginar que isso é fruto de uma explosão, de um acidente. Não tem como. Então, Deus, ele se revela às pessoas, porque ele está interessado em se deixar ser conhecido. O problema é que as pessoas fazem o que eu fiz lá aos 11 anos. Nós eternizamos uma experiência, quando, na verdade, nós precisamos eternizar o eterno. Aquilo que Pedro vive com Jesus no Monte da Transfiguração, quando Jesus manifesta em glória para Pedro, Tiago e João, a sua essência, a essência divina, diante da figura de Moisés e Elias, as duas maiores referências da fé dos judeus. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Aqui tem um que é maior do que Moisés. Aqui tem um que é maior do que Elias. E o que é que Pedro diz? Senhor, vamos fazer 3 tendas, porque é bom nós estarmos aqui. E Jesus diz, não, Pedro, nada de fazer tenda, não. Vamos descer, porque tem um povo lá embaixo precisando da gente. Tem um povo lá embaixo que precisa ser socorrido. Tem um menino que está endemoniado, ele precisa ser liberto. Porque as pessoas querem eternizar experiências, quando, na verdade, nós precisamos eternizar o eterno. Nós precisamos desenvolver um relacionamento diário com Deus, íntimo com Ele. Então, Deus se revela a nós e nós eternizamos a experiência e abrimos mão daquilo que é eterno. E é por isso que o tempo passa. E por isso que muitas pessoas estão existindo e não estão vivendo. Que foi o que aconteceu comigo e aquilo que continua acontecendo com milhares de pessoas todos os dias. Porque a verdade é essa. Em algum momento, Deus vai se permitir ser encontrado. E eu já quero, inclusive, profetizar para quem está aí nos assistindo. Que Deus vai se revelar a você. Se Ele já se revelou, Ele vai se revelar mais uma vez. Ele não desiste, né? Ele vai, a partir dessa informação que você está recebendo, ele vai se revelar a você mais uma vez, para você entender que é tempo de você se dedicar ao seu relacionamento com ele. Amém. Pastor, e é tão importante, igual o senhor falou agora sobre a Bíblia, coisas que estamos vivendo nos tempos de hoje. Cara, você pode olhar, é bíblico. A Bíblia é muito atual, né? Ela não fica ultrapassada, sempre ela atualizada, se torna obsoleta. Sempre atualizada. Teve um pregador do século passado que ele dizia assim, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de semana que vem. A Bíblia está à frente do seu tempo e a Bíblia se cumpre. E quando nós falamos de propósito, de chamado, as pessoas precisam entender que enquanto nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus
Deus vai desenrolando o propósito dele para as nossas vidas. Então, se eu pudesse responder de uma forma objetiva a essa pergunta, que é a pergunta que tantas pessoas fazem: como descobrir o meu propósito? Como descobrir? Eu acredito que essa seja Deve ser a primeira primeira pergunta. pergunta. Letícia, Pode projeta soltar aí. pra gente, por favor. Olha só, como saber qual o meu chamado, vocação e ministério? Pronto. Essa é a pergunta da maioria das pessoas. Como que eu vou descobrir? Como saber? Como viver? Tem receita? Como fazer? A receita é se relacionando com Deus. E tem um processo, né, pastor, também? É esse processo Uhum. o processo, são vários processos que nós somos submetidos ao longo do tempo, mas o start do negócio é através do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o chamado é de Deus para a sua vida, o propósito é de Deus para a sua história, a vocação é de Deus para você. Então, para você descobrir aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai precisar se relacionar com Deus Uia. de maneira íntima. Isso é diário, né, pastor? É um relacionamento. E é isso que é a dificuldade de muitas pessoas. Relacionamento é diferente de você cumprir um ritual ou uma obrigação religiosa de passar por um culto um dia na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. É diferente de, eu fui na igreja e não aconteceu nada. Eu fui na igreja e a minha vida não mudou. Eu li aqui um versículo da Bíblia e nada aconteceu. Não, relacionamento é algo que precisa ser desenvolvido, construído. Intimidade. E isso acaba colocando o nosso Deus como um Deus de barganha, né? É tipo assim, eu vou ali cumprir só justamente o que o senhor falou, um protocolo, porque se eu for lá pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, o senhor vai me abençoar, o senhor vai me atender. Tratam o senhor como uma moeda de troca. Olha, eu vou na casa para receber uma oração, para daí receber uma bênção. É aquela questão, eu quero a bênção, mas o abençoador, eu não quero gerar um relacionamento. E o relacionamento ele vem através dessa busca. Estar na igreja é extremamente importante, mas também você fazer a sua oração em casa, você ter seu momento com Deus, você ter seu matinal. E é, de fato, entregar a vida para Jesus e dizer para ele, olha, Senhor, a partir de agora o Senhor toma conta do banco das decisões da minha vida. Correto. E deixar o Senhor decidir por tudo mesmo, né? Porque é fácil eu deixar o Senhor decidir uma coisa, mas aquilo que meu coração, o Senhor já está dizendo no meu coração que não é bom, eu mesmo tomo essa decisão porque eu sei que o Senhor vai reprovar. E a melhor coisa, cara, é entregar a vida para Jesus, tipo, deixar ele te guiar, entende? Sim. Entendeu? É maravilhoso, cara. E eu observo uma coisa, pastor, não sei se o senhor vai concordar comigo, é porque quando a gente é novo, né, isso não acontece na nossa igreja, né, nos nossos jovens, nossos adolescentes. Em nome de né, Jesus. Nico? Isso é só em outras igrejas. Aqui não, cara. Que às vezes, como o Senhor recebeu o contato do Senhor, de Deus, aos 11 anos de idade, as pessoas elas sabem qual que é o propósito, elas sabem qual é o chamado, elas sabem qual é a vocação, mas pensa que isso é para as pessoas mais velhas ou quando estiver mais velho. Não, peraí, eu vou experimentar o mundo, aquilo que o mundo me oferece. Como eu sei que eu tenho o meu chamado, quando eu estiver mais velho, eu vou buscar isso lá depois. E é onde acaba falhando. Cara, desculpa, pastor, antes do senhor falar, é tão interessante você falar isso porque aos 12 anos de idade eu descobri o meu propósito para entrar no louvor. Igual eu conversei com vocês mais cedo, eu sempre tive vontade de ser baterista de uma igreja, sabe? Eu observava sempre os bateristas. Para quem não sabe, eu faço parte do louvor aqui. Melhor batera de Não, Nova York, do mundo, né? E aí eu sempre tive vontade, cara. Aí o que eu fiz? Eu vim pra América, comecei a praticar todos os dias. Eu falei assim, eu sei que minha hora vai chegar. E teve um dia, eu já tava lá pros 15, 16 anos, o líder do louvor, no dia chegou assim em mim e falou assim, ó, a partir da quarta-feira, você é o baterista. Eu fiquei, uau. Eu fiquei, tipo, meio com medo.
mas veio aquela coisa no meu coração. Tipo, eu passei Mesmo por um você processo. ter treinado Eu todo esse pratiquei por tempo, anos. Então, você passa por um processo até chegar ali onde você quer, entendeu? Então, é muito importante isso. Passar pelo processo até onde Deus quer te levar. E não pode parar por aí, sim, entendeu? Sempre para avançar. Sim, com certeza. Porque, na verdade, os processos eles vão nos conduzindo à plenitude do propósito. Porque, na verdade, é, o propósito de Deus para a sua vida não se resume a você ser um baterista e você é um excelente baterista para a glória de Deus. Você soma, você agrega muito no ministério de louvor aqui da igreja, você faz a diferença. Como eu já disse, inúmeras pessoas que participam dos nossos cultos aqui, elas dão testemunho, ela fala quando aquele determinado momento ali eu fui tocado de uma maneira forte por Deus quando o batera fez aquela virada, aquele momento do louvor ali, Deus me tocou. Então, assim, isso tudo faz parte do propósito de Deus para a sua vida, não é todo o E eu era propósito. novo quando eu descobri. Sim, para você ver quantas outras coisas Deus já veio acrescentando e fazendo na sua vida de lá até aqui. Então, os processos, na verdade, eles não vão terminar nunca, até que nós, como diz a palavra do Senhor, possamos atingir a estatura de varão perfeito e nós sermos verdadeiramente semelhantes com Cristo, que é a nossa referência, que é o primogênito, né? É o aferidor de medidas. A nossa referência é Cristo. Então, todas as vezes que eu olho para o Anderson lá de trás, eu vejo que eu cresci, que eu melhorei em muitos aspectos, e eu fico feliz com isso. Eu vejo que todas as coisas cooperaram, mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que eu ainda tenho muito que melhorar, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que fazer. Então eu sei que os processos não vão terminar, porque os processos são os mecanismos que Deus ele vai utilizando para nos conduzir à plenitude do propósito dele para a nossa verdade. vida. É assim que as coisas funcionam. Então, as pessoas precisam entender isso, que é no relacionamento delas com Deus, que elas vão descobrir o propósito delas, que elas vão caminhar debaixo desse propósito, que as coisas vão pelo menos começar a fazer sentido na vida delas, como a vida começou a fazer sentido para mim quando eu entreguei minha vida para Jesus. Correto. E igual você falou, eu acho que por causa dos jovens, eu acho que não tem nada a ver a idade. Você pode ter 15 anos mais ou menos, se você descobrir o seu propósito, bota em ação. A Entendeu? gente vê Busca a muitos Deus. jovens hoje, igual eu falei, fazendo esse adendo, a gente vive esse período, em contrapartida, a gente vê muito jovem vivendo um avivamento. Você vê muitos jovens abençoados, falando do Senhor, pregando a palavra e se deixando ser usado por Deus. É aquela questão, né? Eu não posso deixar passar isso. Se o Senhor quer me usar agora, eu vou ser usado agora. Né? E isso parte de uma decisão, não é, pastor? Sim, e o que acontece às vezes com muitos jovens, porque a juventude, ela nos proporciona muita força, muito vigor, né? O jovem ele tem muita força, Intenso. ele é intenso, Teimoso. ele ele tem energia, porém ele não tem maturidade, ele não tem discernimento das coisas. Então tem muitos jovens que acham que eles estão perdendo o tempo dele dentro da igreja, que eles estão perdendo o tempo dele de viver uma vida de santidade, de viver uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus. E aí muitos saem da igreja e mergulham, né, na vida lá fora, para quebrarem a cara, para entenderem que na verdade não é nada daquilo e voltarem. Então tem muitos que não saem propriamente, mas também não se entregam por completo, fica vivendo aquela vida meio lá, meio cá, e tudo isso vai amarrando, vai atrasando o propósito de Deus na vida deles. E tem aqueles que, graças a Deus, se lançam, se entregam e se colocam à disposição e vivem. E o que as pessoas precisam entender é que nós nunca vamos ter todas as respostas.
Porque nós fomos chamados para andar, para nos mover por fé. E aquilo que eu vejo não é fé, aquilo que eu vejo é vista. Então Deus não nos chamou. Se as pessoas quiserem todas as respostas de Deus, elas não vão ter. Deus chamou Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, à medida que você começa a se mover sem as respostas chegam. À medida que você começa a caminhar sem as certezas, Deus então vai confirmando os seus passos. Ele é um cara que fala pouco, né, pastor? Muito pouco, muito pouco. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olha quantas vezes Deus falou de maneira específica com Abraão. Deus chegou a passar talvez 10, 15 anos em silêncio, sem falar uma palavra com Abraão, mas dentro de Abraão a chama, porque chamado não é apenas uma ligação, um chamamento, não é apenas algo aqui no ouvido, aqui do lado de fora, mas é uma chama que queima, que arde aqui dentro. Então, tem dia que você diz assim: eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, e aí passa 5 minutos, a chama queima, você fala: vou largar como? Não tem como. Né? Aquele conflito de Jeremias, ele foi chamado por Deus para ser profeta num tempo muito difícil, num tempo semelhante a esse que nós vivemos, num tempo que as pessoas não acreditam mais, num tempo que as pessoas não dão a devida credibilidade à palavra de Deus pregada, à palavra de Deus anunciada, e Jeremias vivendo aqueles conflitos, em um determinado momento que ele diz assim: o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, foi tudo um grande engano, eu não profetizo mais, eu não falo mais em seu nome. Aí passa 1 minuto, Jeremias: mas como não vou profetizar? Se a sua palavra arde, meu Deus, é forte. até mesmo nos meus ossos. O chamado de Deus, e quando eu digo chamado, eu não estou me referindo apenas à questão ministerial. Sim. Porque chamado envolve muito mais do que ministério. Mas o chamado de Deus, ele queima. O chamado de Deus, ele arde. Não te dá dúvida, não te gera dúvidas. Você é um nível de convicção que você não deseja outra coisa, que você não deseja outra vida. Às vezes eu converso com pessoas próximas de mim, ou até mesmo a pastora Tatiane, que tem um chamado de Deus e que vive o chamado de Deus junto comigo e que me acompanha de perto. Eu sempre digo que depois do Espírito Santo, mediante ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu só consigo fazer o que eu faço e ser quem eu sou e lutar para me tornar quem Deus me criou para ser, graças a ela, ao apoio dela. Mas até ela tem dia que ela olha para mim e fala: como é que você consegue? Como é que você aguenta? Como é que você dá conta? E a única resposta que eu tenho para ela e para qualquer pessoa é: eu nasci para isso. Eu não sirvo para outra coisa. Convicção, né? Eu não quero outra coisa. Então, o chamado, ele produz isso. Aqui do lado de fora, você não vai ver, muitas das vezes, respostas, você não vai ver resultados, mas aqui do lado de dentro, ele queima, ele arde. Amém. Então, as pessoas precisam entender isso. O que acende a chama dentro de você? O que mexe com você? O que faz seus olhos brilharem? O que faz você, sabe, aquela combustão? O que faz você levantar? Isso é chamado, isso é vocação. Pastor, e às vezes, quando a gente segue o nosso chamado assim, muitas das vezes a gente é julgado, pessoas, tipo, jogam pedra em você. E, infelizmente, nos tempos de hoje, muitos jovens com chamado muito forte estão perdidos aí no mundo. E uma pessoa que eu acompanho bastante, o meu xará, o Nicolas Ferreira, aquele cara ali, muitos outros jovens do Brasil tem um chamado muito forte, e uns caras que botam em ação, sabe? É umas pessoas que Deus escolheu ali para guiar vários jovens. Você vê onde que eles passam, vários jovens se tornam referenciais. Se tornam referência. Né? E você vê a luta que ele passa. Tantas pessoas que difamam ele, vão contra ele. Até mesmo, né, Nick? Porque é o seguinte,
Às vezes se torna até uma desculpa pro próprio jovem. Fala assim, mas como que eu vou ter uma pessoa mais velha como uma referência, sendo que ela não é jovem, né? Então, quando você tem um jovem, foi a mesma coisa que é interessante o que Jesus, né? Jesus, ele veio à Terra em forma de homem, para mostrar para mim e para você que se ele passou por tudo e suportou, nós precisamos ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, a gente também pode vencer, porque ele nos dá força. É aquela questão, você tem uma referência que é parecida com você. Né? Às vezes ela tem sua idade, às vezes a sua faixa etária e tudo mais. A diferença é só o posicionamento. Né? E aí você passa a ter aquele posicionamento como uma referência para você. É bem mais perto. E você vê como sua vida muda. Exatamente. Mas a gente tem mais pergunta. Vamos para a próxima pergunta? Ninguém reconhece o meu chamado. E aí, pastorzão? Fazer o quê? Lembrando, pessoal, que essas perguntas nós recebemos através das caixinhas de perguntas do Instagram e algumas nós tivemos perguntas repetidas, tá? Por isso a gente não vai projetar todas, mas eu queria dizer para você que não existe pergunta boba. Às vezes a gente não tem coragem de fazer, né, com medo de ser criticado, mas é importante a gente ter esse esclarecimento, né? E ninguém melhor do que o pastorzão para poder revelar pra gente. As pessoas precisam entender que as pessoas mais inteligentes e as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que perguntam. Então, tem gente que acha que perguntar é coisa de gente desprovida de intelecto. Não, pelo contrário. As pessoas mais inteligentes, elas fazem perguntas, elas questionam, elas querem saber. É muito importante questionar, é muito importante perguntar, é muito importante você buscar por respostas, por explicações, porque você pode cair na condição que eu mesmo caí. Aos 11 anos de idade, eu recebi uma informação, mas eu não busquei ajuda para entender aquilo, né? Então, a gente tem que fazer perguntas, porque você pode ter uma informação, mas se você não saber como usá-la, isso não vai mudar, não vai produzir efeito na sua vida. Agora, tentando responder esse tipo de pergunta aí, ninguém reconhece o meu chamado. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu acho que é um desabafo, É um desabafo? né? Desabafou aí. Então vamos consolar. Ok. O mais importante, o que as pessoas precisam entender, é que existe um paradoxo entre a ótica divina e a visão humana. É paradoxal a maneira como Deus encara as coisas e como os seres humanos encaram. Há um antagonismo entre a postura de Deus e a postura do ser humano. Esse tipo de pergunta, por que esse tipo de pergunta existe? Porque existe esse sentimento que é a vontade que as pessoas têm de colher resultados. No caso dessa pessoa, e a vontade dela é que as outras pessoas reconheçam o chamado dela. Então as pessoas têm que entender o seguinte, que nós não nos movemos por resultados. Quem entende que tem um chamado, quem descobriu um propósito, se move pelo propósito. Uau, forte. Meu Deus. Então, ser chamado, ser vocacionado, é se mover pelo propósito, independente dos resultados. Até porque, né, pastor, desculpa te interromper, até porque se o próprio Deus te deu esse chamado, é porque ele acredita em você. Claro. É verdade. E o que as pessoas precisam entender é que nem todos vão te reconhecer. A maioria das pessoas não reconheceu Jesus. Jesus não foi unanimidade no meio dos seus e veio para que eram seus e não o receberam. Uau. Então, Jesus não foi uma unanimidade, não vai ser eu que você. Vocês não serão
unanimidade. Nem todas as pessoas que nos rodeiam acreditam em nós. Nem todas as pessoas que estão perto de nós torcem por nós. Tem gente que vai andar muito perto de você, mas sabe para quê? Para estar em um lugar privilegiado quando tudo dar errado. É verdade. Para ela poder dizer assim, eu sabia Eu avisei. que mais cedo ou mais tarde ele ia quebrar a cara. Então, o que as pessoas precisam entender é que nós não nos movemos, você não pode se mover pelo resultado. Se mova pelo propósito. E o resultado, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. Parece. Você quer ver o maior exemplo que nós temos depois de Jesus nas Santas Escrituras? Para mim é Noé. Deus deu um propósito a Noé. Construam uma arca. E Noé ele vai trabalhar na construção daquela arca. Captar. Agora diz para mim, Noé, enquanto construía uma arca, ele anunciava que haveria um dilúvio. Quem acreditou em Noé? Então, Noé, ele vai gastar anos da sua vida e ele não vai ver resultado daquilo que ele está fazendo. E foram longos anos, né, pastor? Foram quantos anos, gente? 130 anos? Foi mais de 100. Foi mais de 100 anos, Meu agora Deus. fugiu a cabeça. Agora, imagina você trabalhar mais de 100 anos sem ver o resultado naquilo que você está fazendo. Só que o resultado veio. Sabe quando é que o resultado veio? Não foi quando Noé encheu a arca, mas foi quando a chuva caiu. E eu imagino tanto que devia ser difícil, porque até então não havia chovido. Não. Por que que um homem que resolve construir uma arca, que seria a solução para algo que nunca tinha aparecido ali, por que acreditar num homem desse? Não fazia sentido. Porque chamado, vocação, muitas das vezes, não vai fazer sentido nem para quem recebeu, quem dirá para quem está de fora. E não, nem necessariamente vai ser para a hora também, É né? claro que não. Então, por exemplo, pastor, é igual a pessoa falou que ninguém reconhece o chamado dela. Talvez possa ser que talvez ela não esteja pronta também? Pode ser que ela não esteja pronta, ou pode ser que ela está querendo um resultado rápido, Instantâneo. Né? instantâneo, imediato, de algo que talvez ela começou a executar ontem. Talvez ela descobriu há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos atrás, e ela já quer resultados disso. Continue se movendo pelo propósito. Isso é o suficiente. E tem aquela coisa também, né? Eu acho que é importante nós analisarmos a nós mesmos. Porque às vezes, o que eu estou fazendo? Será que eu estou buscando de Deus realmente para poder executar o meu chamado da forma correta? Porque às vezes eu tenho um chamado, mas eu não faço nada para... Como que eu posso dizer? Para manter esse chamado vivo, né? Para colocar em prática, e aí às vezes eu quero esse resultado assim. Às vezes eu acredito que o seu chamado hoje ele vai refletir na 3ª ou 4ª geração sua. Mas é algo que você constrói a partir de agora para que você chegue no resultado lá no final. E às vezes esse resultado não é para você. Não é para ser avaliado agora, mas é para sua 3ª ou 4ª geração. Mais cedo, é como eu disse, mais cedo ou mais tarde, quando nós aprendemos a nos mover simplesmente e completamente pelo propósito, os resultados eles vão chegar em algum momento. É mais ou menos assim. Nós temos os nossos cultos aqui na igreja. Eu venho para cá preparado todos os cultos para pregar a palavra de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus. E se a gente chegar aqui no culto, tiver 10 pessoas, eu vou executar aquilo a qual eu vim disposto a executar. Se tiver 100 pessoas, eu vou executar do mesmo jeito. Se tiver 1000 pessoas, eu vou executar do mesmo jeito. Se chegar aqui e tiver 3 pessoas, eu vou executar do mesmo jeito. Por quê? Porque independente do resultado, eu preciso cumprir um propósito. Uau. Então eu preciso vir e fazer aquilo
que o Espírito de Deus quer que eu faça, pregar a palavra que Deus quer que eu pregue, ministrar na vida das pessoas aquilo que Deus tem para ministrar, para liberar na vida das pessoas. E outra coisa, o que as pessoas vão fazer, informações com aquilo que elas vão receber aqui no culto, que elas vão fazer com aquilo lá fora, já não é mais responsabilidade minha. Porque tem um monte de pessoas que eles entram na igreja, ouvem todo tipo de pregação e não aplicam aquilo na vida deles. Então eles vão pegar toda aquela informação, eles pegam todo aquele movimento gostoso do culto, mas eles vão simplesmente deixar aquilo aqui na igreja quando eles irem embora. Então eu não posso chegar a semana que vem e dizer assim, não vai ter culto, eu não vou pregar, porque ninguém colocou em prática a minha pregação de semana passada. Eu continuo cumprindo o meu chamado. Uau. A gente está chegando já no fim, né, do nosso podcast. Eu acho que a gente teria conversa aqui para anos, né? Porque falar de Deus é muito gostoso e cada vez que você fala uma coisinha ali já surge um outro assunto que está conectado, né? E a gente ainda vai falar aqui, viu, em um outro podcast sobre conexões, né, pastor? Pastor, essa semana, acho que nós conversamos um pouco sobre conexões e eu fiquei com isso na cabeça. Então a gente ainda vai ter um podcast sobre conexões, mas antes da gente encerrar, eu queria que o pastor respondesse essa última pergunta, né, já encaminhando aí pro fim. Eu sei, mas sim, a gente tem que deixar um gostinho de quero mais pro próximo podcast, né, gente? Deixa nos comentários aí, quero mais, hashtag quero mais. E aí, Nick, lê pra gente então, a Letícia vai projetar isso. Como saber se estou cumprindo o meu chamado? Ótima pergunta, cara. Você vê que as dúvidas das pessoas elas vão sempre se pautar em torno disso. Há uma dúvida sobre qual é o meu chamado, será que eu estou cumprindo o meu chamado? E isso tudo, a gente vai sempre voltar às mesmas coisas. Isso tudo, todos esses esclarecimentos, eles vão acontecer mediante ao relacionamento com Deus. Ótimo. É através do relacionamento com Deus que essas coisas vão se encaixando. Como eu vou saber se eu estou cumprindo o meu chamado? Lembra que alguns instantes atrás eu disse assim, o que mexe com você? O que faz seus olhos brilharem? O que acende aquela faísca, aquela chama aí dentro de você? Então, são essas coisas que vão nos indicando que nós estamos no caminho certo. O que tira o seu sono? O que quando você fecha os olhos, enche a sua mente e traz para você uma projeção e uma visão de futuro? Essas coisas são sinais de que você está vivendo o seu chamado. Como eu disse, quando a pastora, alguém pergunta, como é que você consegue? Eu nasci para isso. Eu não quero, eu não sirvo para outra coisa. Então, uma vez que a gente tem contato, uma vez que você se liga, se encaixa ao seu chamado, ao seu propósito, você vai saber que você está cumprindo o seu chamado. Você vai saber que independente dos resultados, você vai saber que independente do apoio das pessoas, ou da crítica das pessoas, independente do reconhecimento das pessoas, ou da ingratidão das pessoas, você vai saber que você está caminhando para cumprir, para viver o seu chamado. Glória a Deus. O Boni, que eu acho que não tinha pessoa melhor para a gente convidar para falar sobre esse tema, né? E que eu acho interessante, que eu acabei de falar agora há pouco, que falar de Deus, você fala uma coisa aqui, você já desencadeia um outro assunto aqui, é porque até agora as perguntas foram justamente nesse entorno, né? Como descobrir o meu chamado, como descobrir se eu estou executando o meu chamado. E aí o pastor resumiu basicamente essas perguntas, assim, e que eu identifiquei como uma resposta bem sucinta, se relacionando com Deus. Sim. Aí
a gente vai arrumar um outro tema já para um outro momento de podcast, é relacionamento com Deus. E Boa. aí a pergunta vai ser, como se relacionar com Deus? Você entende que você sai de uma pergunta, você tem uma resposta, essa resposta já gera uma outra pergunta? E viver Cristo é isso, né, pastor? É uma grande dinâmica, você nunca tá ali parado, estagnado. Sempre a palavra vai se revelar e você vai ter um entendimento e você vai pôr isso para fora, que aí vão gerar outras dúvidas e você vai buscar e vai ter uma nova revelação. É um elo, né, que não tem fim. Henrique, você é casado com a Larissa há Sim. alguns anos. Linda, maravilhosa, ó. Um beijo, meu amor. Eita. O Nick é casado há 2 meses com a Letícia. Tá bem ali no fundo, pessoal. Eita, elas estão aqui atrás. Estão nos trabalhando. bastidores aí, trabalhando, hein? Não é maravilhoso conviver com a sua esposa? Sim. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Agora, elas são seres humanos como vocês são. Sim. Têm as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades, precisam comer, precisam dormir, têm as mesmas limitações. Mas mesmo mediante a todas essas coisas, não é maravilhoso se relacionar com elas? E você vai descobrir muita coisa da Letícia que você ainda não conhece. Você ainda vai descobrir muito da Larissa que você ainda não conhece. Mas como você está um pouco... você tem mais tempo de casado assim como eu já estou há 17 anos com a pastora, eu posso afirmar uma coisa. A Larissa que você conhece hoje, apesar de ser a mesma Larissa que você conheceu lá atrás, você descobriu muito mais dela ao longo dos anos se relacionando com ela, verdade? 100%. Agora imagine se relacionar com Deus, que é o ser mais extraordinário do universo. O pastor, ele tem algo muito interessante, gente. Se você não é dessa igreja ainda e não tiver igreja, tá convidado a participar, tá bom? Seja Porque bem-vindo. ele consegue achar alguns exemplos dentro da nossa própria vida e você fala, uau, porque é uma didática de ensinar, de explicar, fácil de pegar. Mas porque, Henrique, não é só uma didática para ensinar ou para explicar. Eu vivo isso. Uau, interessante. Eu me relaciono, vocês se relacionam, as pessoas que estão aqui nos assistindo, nós nos relacionamos com o ser mais extraordinário do universo, com o ser mais surpreendente do universo. Eu me lembro da voz dele a primeira vez e ouvir a voz dele ao longo de todos esses anos que eu caminho com ele. Todas as vezes que eu ouço, é como se fosse a primeira vez. Uau, meu Deus. Que forte. Senti a presença dele. Todas as vezes que eu sinto, mesmo depois de sentindo há tanto tempo. Deus é fiel. É como se fosse a primeira vez. Amém, pastor. Deus é como um rio. Você pode... Obrigado, minha filha. Aqui. Desculpa, gente. Mas... Não, que isso, pastor. Mas Isso é até Deus. eu emocionar assim também. Isso é Deus. Para Deus. Fiel. Deus é como um rio. Você pode mergulhar no mesmo rio inúmeras vezes, mas você nunca vai mergulhar na mesma água. Uau, pai. O rio é o mesmo, mas é uma água nova. Tem dia que eu termino de orar e eu vivo coisas com ele. Que eu me levanto da oração e falo assim, eu preciso de mais. Aí eu vou lá e experimento um negócio diferente daquilo que eu experimentei há 2 minutos atrás.
Ele sempre tem um vinho novo pra gente, né? É verdade. Então, é por isso que quando a gente começa, a gente pode fazer podcasts, a gente pode fazer uma série do Netflix, a gente pode fazer o que quiser, nunca será o suficiente. Porque nós vamos mergulhar no mesmo rio, mas nunca na mesma água. Amém. Deixa a gente sem palavras, né? O que eu falo agora? Poxa. Não tem jeito. Eu experimentei algo muito interessante. Eu não nasci num lar cristão também, mas quando eu vim para Cristo foi porque o próprio Cristo falou comigo. Através de um monte, de uma montanha, ele deixou muito claro que ele queria mudança para minha vida. E nessa caminhada a cristã, já há 8 anos, lá no início, eu lembro que um momento nós estávamos orando com um grupo e eu abaixei minha cabeça ao chão e comecei a orar. E ali eu vi uma visão. Eu pude ver os pés de Jesus. E eu lembro que naquele momento que eu vi os pés de Jesus, eu agarrei nos tornozelos de Jesus e eu não queria soltar. Parece que não tinha mais ninguém naquele salão, não tinha mais nada, e eu via as vestes deles, eu não conseguia ver o rosto, porque eu estava ajoelhada aos pés dele e eu dizia, eu nunca mais vou te soltar. Nunca mais. Aquilo foi uma visão muito clara. A gente sabe que a caminhada cristã com Jesus, ela não é fácil. Você encontra obstáculos, você passa por dificuldades. Às vezes você até coloca à prova, né, tudo isso. Mas eu quero dizer que vale a pena. Assim como o pastor falou, todos os dias, se você procurar Jesus, né, pastor, ele vai ter algo novo para você. Ele vai ter algo novo pra gente. Porque Jesus, ele não escreve um manual assim, deixa lá. Ele não te entrega uma apostila, ele não te entrega um modelo só e deixa. Não, ele próprio vai ao seu encontro e ele vai trabalhar com você em cima das suas necessidades, em cima daquilo que você precisa. Então, Deus, ele é fantástico, ele é lindo, pastor. E eu fico muito grato para o senhor compartilhar toda sua experiência. Não vou nem falar esse conhecimento, a sua experiência, porque o mais é você ver alguém que vive Cristo, né? E a gente pode ver não só aqui por conta do podcast, mas no nosso dia a dia aqui na igreja, até mesmo quando a gente sai, a gente se relaciona, né? A gente vê Cristo através da sua vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E nesse finalzinho, né, Nick? Eu queria pedir que o senhor orasse por nós, orasse por esse projeto novo e pelas vidas que estão nos assistindo agora, e que o senhor nos abençoasse. Amém. Nós vamos orar. E o que eu posso dizer para vocês dois, o que eu posso dizer para as pessoas que estão nos assistindo, as que vão nos assistir, eu só tenho um arrependimento. Eu só carrego um arrependimento de não ter me lançado aos 11 anos de idade, quando ele me chamou. É o único arrependimento que eu tenho. Se eu tivesse 1000 vidas eu gastaria servindo a Deus. Uau. Aleluia. Fazendo o que eu faço. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Sem ter todas as respostas, sem ter todas as certezas, mas 1 minuto com ele, um toque dele, um olhar dele, vale a pena. Glória a Deus. Aleluia. Porque só eu sei o tamanho do buraco que eu tinha aqui dentro. E eu descobri que não era falta de algo, era a falta de alguém. Era a ausência dele. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu fecho os meus olhos e me lembro quão difícil foi viver sem ele.
quando eu me lembro disso, as dificuldades de viver com Ele, viver para Ele, viver por Ele, se tornam pequenas demais. Por Ele, eu vivo. Por Ele, se precisar eu morro. Não tenho problema com isso. Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado. Por tudo que o Senhor é. Ao único, eterno, imortal, invisível, mas real, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno de toda exaltação. Ao nome de Jesus, glória nos céus. Ao nome de Jesus, glória na terra. Ao nome de Jesus, glória na igreja. Ao nome de Jesus, glória na Assembleia de Deus Life, aqui em Mineola, em Newark, New Jersey. Ao nome de Jesus, glória no Pod Life. Ao nome de Jesus, glória até os confins da terra, pelos séculos dos séculos. Que o teu Espírito Santo, Pai, alcance vidas. Que o Senhor se revele a estes que, porventura, vão assistir, ó Pai, este podcast. Que o teu Espírito fale, palestre, ministre aos seus filhos. E que o Senhor se revele a ele. Que o Senhor aplane os caminhos, aplane as veredas. E que o Senhor manifeste a sua glória na vida deles e através da vida deles. Fica, Senhor, conosco, porque sem ti, Deus, nós nada, absolutamente nada, podemos fazer. Abençoa, Deus, a vida do Henrique, a vida do Nick, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida da Larissa, Pai, a vida da Letícia. Abençoa, Deus, a vida de cada membro, Pai, da nossa igreja aqui em Mineola, Jesus, Senhor. lá em Newark, Pai. E abençoa o teu povo. Abençoa, Deus, as famílias dos teus filhos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, aleluia. Aleluia. Pastor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras. Tamo junto, pastor. Obrigadão. Né, Nick? Cara, obrigadão Primeiro- também, Nicão. Primeiro Cara, episódio Começou desse... já daquele Começou daquele jeito, então você nem imagina o que vem por aí. Deixa eu só deixar registrado uma coisa aqui, porque eu sei que as pessoas vão me cobrar depois. Eu coloquei também lá a caixinha que vocês me pediram no Instagram e eu recebi as perguntas. Então, sabe que eu mandei para você as perguntas. Então, não deu tempo para passar tudo aqui. O tempo é... Certo? Então, não é culpa minha, tá, gente? Foi por causa do tempo e o editor-chefe aqui é ele que escolhe as coisas. Porque depois eles vão mandar para mim. Falam assim, pastor, você pede para mandar Respondeu a pergunta minha. e não falou lá a minha pergunta. Mas também as perguntas foram bem parecidas umas com as teve outras, muitas né? perguntas que repetiram. Sim, nós tivemos perguntas, assim... É porque se a gente for responder todas aqui, o tempo vai ficar muito extensivo. Mas o pastor vai responder, né, pastor? Lá depois, as demais perguntas. Qualquer coisa a gente ainda, faz não vai ser escrito, vai ser fazer vídeo, por vídeo. tá? Porque a partir de hoje o pastor ele vai responder, nós vamos fazer um compromisso aqui, né, Meu Nick? Deus. Responder todas as caixinhas com vídeo e o Senhor Deus vai usá-lo poderosamente. E as outras perguntas que não foram feitas aqui, ele vai responder lá no Instagram dele. Ok? Chama. Fechado, Pastor, pastor? obrigadão. Uma Amém. honra receber o senhor Eu aqui. que agradeço. Que Deus abençoe. Amém. Esse foi a edição do nosso podcast de hoje. Se prepare porque vem mais coisas por aí. Então, se eu fosse você, eu me inscrevia no canal no YouTube da igreja. Seguir a nossa página no Instagram. O link vai estar na descrição também para ir direto para o Instagram. Exatamente. Tamo junto, pessoal. Tem um aplicativo. Tem o aplicativo, AD Live baixa aí também.
Todas essas informações vai estar na descrição do vídeo. Então, porque aqui, né, o Nick, é a primeira vez que a gente tá fazendo um podcast. Então, às vezes a gente ainda. esquece, mas saiba que tudo isso aqui está sendo feito com muito amor, muito carinho, dedicação para Jesus e para alcançar a sua vida. Porque cada um de vocês está assistindo isso aqui, cada um de vocês é especial pra gente e pra Jesus, né, pastor? É isso aí. Aleluia. E eu sei que o seu coração tá aí cheio de alegria, porque o senhor sonhou com isso aqui também. Com E certeza. graças ao bom Deus, deu certo. Amém. Aleluia. Vocês não vão parar. Vocês estão proibidos de parar. Pede pro pessoal compartilhar. Aqui, a sua câmera. Aqui, pessoal, a gente tem Um um cenário. cenário, tá? Tem 3 câmeras. Então ele vai pedir na câmera dele, tem uma câmera só pra ele, pra você compartilhar esse podcast aí com outras pessoas. Gente, faz o seguinte, não por causa do entrevistado, não por causa de mim, mas por causa desses 2 jovens aqui que se dispuseram e que estão crendo que esse projeto vai ser para edificação da vida das pessoas. Então, por causa de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e também por causa do trabalho, da dedicação deles, da irmã Larissa, da irmã Letícia, que estão aqui nos bastidores trabalhando, faça aí, então, a sua inscrição no YouTube da igreja, clica lá no Instagram, segue lá, PodLife no Instagram, marca aí, compartilha com alguém, participe, manda pergunta, comente, ative as notificações. Tudo aquilo que o pessoal tá acostumado Fala, já a fazer, né? exatamente. Que a gente repete, mas você já sabe Você já o que sabe tem o que fazer. E aqui, isso para aí. vocês que não conhecem nossa igreja ainda, faça uma visita pra gente. Lá no Instagram vai estar nosso endereço lá. E só aparece aqui que você vai ser mais que bem-vindo, tá bom? Amém. E detalhe, viu, gente? Hoje tá eu e o Nick aqui, mas amanhã, em um outro momento do podcast, pode ser a Larissa e a Letícia aqui, pode ser o pastor aqui junto com a pastora. Então, isso aqui vai ser algo bem dinâmico, tá? O PodLife não é meu, não é do Nick. O PodLife é nosso. A gente está aqui para te servir e vai te levar conteúdos incríveis. Glória a Tá Deus. bom? Te dou 37 segundos e meio para você se despedir do pessoal. Pessoal, aquele abraço, tá bom? Amo vocês, fique com Deus, que Jesus abençoe a sua vida sempre. Aquele abraço, pessoal. É isso aí, gente. Tchau, tchau. E até a próxima edição. Fique com Jesus. Tchau, tchau.